Você já parou para pensar no que acontece quando um segredo é exposto na frente de todo mundo? Quando o momento que alguém acreditava que poderia controlar vira evidência irreversível. Porque hoje a gente conta a história de Isabela, uma mulher grávida de 7 meses que descobriu que uma ligação de emergência feita no lugar certo, na hora certa, seria o ponto de virada que levaria seu agressor à justiça. Mas isso não é só sobre um homem que perdeu o controle. É sobre como a verdade, documentada e implacável, consegue fazer o que nenhum silêncio poderia impedir. E sim, tem uma mulher por trás de tudo isso que você não pode ignorar. Deixa eu saber onde você está me assistindo agora e que horas são aí para você. Manda um comentário aí embaixo e vem com a gente nessa história de crueleza, evidência e consequências. Tudo começou com um encontro que Edward Cain preparou com cuidado. Ele marcou o horário com uma calma calculada, dizendo para Isabela que era rotina, só uns papéis de seguro de maternidade para assinar, coisa de um dia, nada demais. A mensagem dele era neutra, quase prestativa, como se ele estivesse resolvendo um problema e não criando um. Isabela acreditou porque tinha aprendido a acreditar em explicações que faziam sentido prático. Grávida de 7 meses, ela evitava drama quando podia. Papelada parecia administrável. Confronto não. Ela chegou cedo, se movimentando com cuidado, uma mão no estômago por hábito. O lugar estava quietinho o suficiente para pensar, mas público bastante para se sentir segura. Ela respirou fundo, respirou de novo, e procurou por Edward. Aí ela viu Vanessa. Vanessa Moore já estava sentada, postura relaxada, expressão tranquila. Ela não parecia surpresa em ver Isabela. Parecia preparada. A confiança nos olhos de Vanessa foi o que deixou Isabela desconfortável logo de cara, mais que a presença dela em si. Edward se levantou rápido demais para cumprimentar Isabela, como se tentasse bloquear a visão. Ele começou a falar antes que Isabela pudesse, explicando que Vanessa estava ali para ajudar com os documentos. As palavras dele eram leves, o sorriso ensaiado, o olhar inconstante. Isabela ouviu, aí olhou de novo para Vanessa. Vanessa sorriu sem calor. O silêncio se alongou exatamente o tempo certo para parecer intencional. Aí Vanessa falou, não alto, mas claro o suficiente para acertar. Ela fez um comentário sobre maternidade, sobre timing, sobre como algumas mulheres não estavam prontas, mesmo quando achavam que estavam. O comentário estava embrulhado em educação, mas afiado de propósito. Isabela sentiu o impacto na hora. O peito dela apertou, os pensamentos ficaram lentos. Ela perguntou para Edward direto qual era a relação dos dois. A voz dela tremeu, mas a pergunta era simples. O que estava acontecendo entre eles? Edward hesitou. Ele evitou a palavra que importava. Ele circulou com frases vagas, explicações que não explicavam nada. Cada sentença expunha mais a distância entre o que ele falava e o que ele queria dizer. Isabela reconheceu o padrão. Já tinha visto isso antes. Vanessa se inclinou um pouco para frente, os olhos fixos em Edward, depois em Isabela. Ela não levantou a voz. Não precisava. Ela usou tom e timing, um olhar que sugeria uma escolha sendo forçada. Ela insinuou que Edward podia ficar com ela ou continuar fingindo. A pressão era sutil mas implacável. Edward endureceu. A mandíbula dele apertou. A atenção dele se concentrou ao redor delas. O ar mudou. Algumas pessoas por perto olharam de relance, sentindo tensão sem entender. Isabela se afastou por instinto. Ela embalou a barriga com os 2 braços, um reflexo que não tinha nada a ver com medo e tudo a ver com proteção. Ela não gritou. Não o acusou. Simplesmente pediu para Edward parar. Algo dentro de Edward quebrou. Não foi de repente. Foi resultado de ser visto, acuado, exposto num lugar que ele achava que ia permanecer sob controle. Ele avançou e empurrou Isabela com força o suficiente para tirar o equilíbrio dela. Ela cambaleou e caiu. O choque registrou antes da dor. O impacto tirou o ar dos pulmões. Ela tentou se levantar, confusa, desorientada, ainda tentando entender como tudo tinha mudado tão rápido. Edward não deu tempo. Ele bateu de novo, mirando alto, movido por raiva em vez de razão. O golpe deixou ela tonta. Os ouvidos dela apitavam. O ambiente girou. Ela não conseguiu se levantar. Vanessa não interferiu. Ela ficou onde estava, observando. A expressão dela não mostrava alarme. Mostrava satisfação. A certeza calma de alguém que acreditava que o resultado a favorecia. Isabela estava no chão, dor se espalhando, respiração vindo em puxadas curtas e irregulares. Ela tentou falar mas não conseguiu achar as palavras. As mãos dela tremiam enquanto ela abraçava o estômago, o medo subindo a cada segundo. Ela ficou deitada.
O mundo se reduziu a som e luz e o ritmo que ela tentava estabilizar dentro de si. Uma mulher por perto congelou, olhos arregalados, mãos pairando como se não soubesse se devia avançar. Aí o instinto tomou conta. Ela pegou no telefone, dedos tremendo, coração acelerado. Ela não gritou. Não discutiu. Ela focou na tela, nos números que sabia que precisava discar. O polegar dela pairou, aí tocou. Linda Parker reconheceu o perigo no momento em que os olhos dela se fixaram na mulher no chão. Não era confusão ou uma discussão. Era violência e a mulher estava visivelmente grávida. Linda não esperou para alguém decidir o que fazer. Não pediu permissão. Ela pegou no telefone com uma firmeza que não sentia. Levou à orelha e discou os números que sabia de memória. Ela mantinha o aparelho perto, protegendo com a mão enquanto falava. A voz dela era tensa mas controlada. Ela deu a localização primeiro, repetindo para garantir que estava entendido. Ela disse que tinha havido agressão. Ela disse que a vítima era uma mulher grávida. Ela não editorizou ou especulou. Ela descreveu o que podia ver. Ao mesmo tempo, Linda inclinou o telefone um pouco e começou a gravar. Ela garantiu que o enquadramento incluía a mulher no chão e o homem perto dela. Ela não fez zoom ou moveu a câmera. Ela manteve o plano firme e contínuo, entendendo por instinto que parar convidaria dúvida depois. A gravação rodava sem interrupção. Na linha, o operador fazia perguntas curtas. Linda respondia com precisão. Um homem tinha batido em uma mulher grávida. A mulher estava no chão e lutando para se sentar. A cena era pública. Tinha testemunhas. Linda disse uma vez, aí repetiu quando pedido para confirmar. Isabela tentou se mover. Ela apoiou a palma no chão e empurrou, aí parou quando tontura a envolveu. A outra mão pressionava protetoramente contra o estômago. A visão dela ficou embaçada nas bordas. Ela focou em respirar lento e deliberado, contando cada inspiração como se fosse uma tarefa que conseguisse completar. A dor não era um ponto único. Se espalhava e retornava em ondas. Edward ficou congelado por um momento, como se o tempo tivesse-se desalinhado ao redor dele. Aí ele começou a falar rápido e defensivo. Ele disse que era um mal-entendido. Ele disse que ela tinha escorregado. Ele disse que as pessoas estavam exagerando. As palavras dele se acumulavam. Cada uma significava apagar o momento que já tinha sido gravado. Vanessa se inclinou para ele e falou por baixo da respiração. O tom dela afiado com cálculo. Ela o avisou para não deixar ninguém filmar. Ela olhou para o telefone de Linda e aí virou o rosto como se recusar reconhecer fizesse desaparecer. O comentário revelou mais do que ela pretendia. Não era preocupação, era estratégia. Algumas pessoas por perto se mexeram com desconforto. Algumas olharam para baixo para suas mãos. Outras varreram a sala procurando por uma autoridade que ainda não tinha chegado. Ninguém avançou. A hesitação engrossou o ar. Silêncio se assentou, pesado e desconfortável, quebrado só pela respiração irregular de Isabela e pelo murmúrio baixo de Edward. Linda não se aproximou de Edward. Ela deu um passo em direção a Isabela, mantendo distância mas deixando a presença dela conhecida. Ela falou calmamente, dizendo a Isabela que a ajuda vinha chegando, que ela estava fazendo a coisa certa ficando quieta. Linda não tocou nela. Ela entendia limites e segurança. Ela mantinha o telefone firme e a voz baixa. Edward se moveu como se fosse fechar o espaço entre elas, a postura agressiva, mesmo com as mãos vazias. Linda recuou um passo sem desligar a chamada ou abaixar a câmera. O coração dela acelerava, mas ela não deixava isso ditar as ações. Ela focava nas perguntas do operador e respondia uma por uma. Vanessa se mexeu de novo, ajustando a posição para parecer uma transeunte. Ela cruzou os braços e adotou uma expressão de preocupação que não chegava aos olhos. Quando falou, foi para sugerir que Isabela estava exagerando, que emoções estavam altas, que nada sério tinha acontecido. A tentativa era transparente para quem tivesse visto a queda. A pele de Isabela se sentia fria. Suor se reunia nas têmporas. A dor no abdômen dela agudizava. Aí amortecia, aí agudizava de novo. Ela apertava a mandíbula para não chorar alto, com medo que qualquer som pudesse escalar a situação. Ela ouvia a voz de Linda e se agarrava a ela como uma âncora. O operador instruiu Linda a manter a cena como estava e a esperar pelos socorristas. Linda repetiu a instrução alto, não como uma ordem, mas como uma declaração. Ela queria que fosse ouvido. Ela queria que fosse registrado. Ela queria deixar claro que esse momento tinha se transformado em algo governado por procedimento. Na distância, uma sirene cortou o ruído da rua. Tava fraca no início, quase imaginada, depois inconfundível. O som crescia com cada segundo. A mudança era imediata.
Os ombros de Edward apertaram. Os olhos dele dispararam para a entrada. Aí voltaram para Isabela, aí para as pessoas observando. Ele deu um passo para longe. Aí mais um. Como se testasse se conseguia sair sem consequência. Ele procurava um caminho que não existia. A presença da câmera, as testemunhas, a voz do operador, ainda audível pelo telefone de Linda. Tudo aquilo se fechava ao redor dele. A sirene crescia até preencher o espaço. A conversa parou. A sala parecia prender a respiração. Edward engoliu seco, a certeza que ele tinha carregado drenando da expressão. Ele entendia agora que o momento não era mais dele para controlar. A chegada da polícia e da equipe médica mudou a atmosfera na hora. Vozes abaixaram. Pessoas se afastaram quando instruídas. Espaço abriu ao redor de Isabela enquanto socorristas se moviam com urgência praticada. O som de botas no chão e rádios clicando trouxe ordem para um momento que estava descontrolado. Um paramédico se ajoelhou ao lado de Isabela primeiro, perguntando o nome dela e se conseguia ouvi-lo. Outro socorrista verificou a respiração e o pulso, cuidadoso e preciso. A prioridade deles era clara. Ela era grávida, e aquele fato guiava cada movimento. Eles falavam calmamente, mantendo as palavras simples, dizendo a ela para ficar quieta. Isabela acenou fracamente, focando nos rostos deles como se fossem âncoras. Linda Parker se adiantou quando perguntaram quem tinha ligado. Ela estendeu o telefone com as mãos firmes e disse o nome. Ela confirmou que tinha feito a ligação 911 e que tinha gravado o incidente continuamente. Ela não bordou. Não explicou mais do que o necessário. Ela respondia as perguntas conforme vinham direto e sem emoção, deixando os fatos carregarem o peso. Um policial pediu a Linda para descrever o que tinha visto. Ela manteve curto. Um homem bateu em uma mulher grávida. A mulher caiu e não conseguiu se levantar. O incidente aconteceu em público. Não tinha confusão na conta. O policial acenou e seguiu. Edward começou a falar, levantando a voz como se volume pudesse mudar o resultado. Ele oferecia explicações que mudavam com cada sentença. Ele disse que era um acidente. Ele disse que era um mal-entendido. Ele disse que todo mundo estava exagerando. As palavras dele não combinavam com a cena, as testemunhas, ou a gravação agora na mão de um policial. Vanessa tentou interromper, se aproximando com uma expressão que sugeria preocupação. Um policial levantou a mão e pediu a ela para esperar. Ela foi instruída a se afastar e se preparar para dar uma declaração depois. A instrução era firme. Ela obedeceu, mas os olhos dela piscaram de volta para Edward, procurando por uma segurança que não chegava. Baseado no que tinham observado e ouvido, os policiais chegaram a uma decisão. Um deles se aproximou de Edward e o instruiu a se virar e colocar as mãos atrás das costas. O comando era claro e medido. Edward hesitou, a mandíbula apertando enquanto processava a realidade do que estava acontecendo. Ele protestou, a voz afiada com descrença. O policial repetiu a instrução. Quando Edward resistiu verbalmente, 2 policiais se moveram com eficiência controlada. Eles guiaram os braços dele para trás e prenderam as algemas seguindo o procedimento. Não tinha pressa, não tinha espetáculo, só a finalidade do metal fechando ao redor dos pulsos. O clique das algemas cortou o ruído. Era audível o suficiente para chamar cada olho na sala. As correntes se trancavam no lugar bem na frente de Vanessa e dos curiosos que tinham se reunido. A postura de Edward mudou quando a realização se assentou. Isso já não era uma discussão. Era uma prisão. O rosto de Vanessa perdeu a cor. Ela estava nas algemas, aí em Edward, aí nos policiais. A confiança que ela tinha carregado momentos antes desapareceu. Pela primeira vez, ela parecia assustada. Não pelo que tinha visto, mas pelo que significava. Do outro lado da sala, a equipe médica preparava uma maca. Eles moviam Isabela cuidadosamente, suportando o pescoço e ombros, mantendo o corpo alinhado. Enquanto levantavam, ela ofegava levemente, aí fechava os olhos. A respiração era rasa mas constante. Quando a maca foi trancada no lugar, ela abriu os olhos de novo, sem foco, aí encontrou o olhar do paramédico com um leve aceno. Um médico documentou os sintomas enquanto trabalhavam. Dor abdominal, tontura, sinais de choque. A decisão de levá-la para o hospital era imediata e inegociável. Tempo importava, e ninguém discutia. Um policial leu os direitos de Edward num tom claro e uniforme. As palavras eram familiares, procedurais e irreversíveis. Outro policial começou a escrever o relatório do incidente, notando as declarações, a evidência, a presença de uma vítima grávida e a resposta médica imediata. Tudo foi registrado em sequência.
Linda foi abordada de novo e recebeu instruções de como enviar o arquivo de vídeo original. Ela ouviu cuidadosamente e confirmou que entendia. Ela foi agradecida por ficar e agir rápido. Ela acenou, ainda segurando o telefone, como se soltar pudesse desfazer o que tinha sido preservado. A maca começou a se mover em direção à saída. Os olhos de Isabela piscaram fechados enquanto os paramédicos ajustavam cintos e equipamento. A sala se afastou para deixá-los passar. Ninguém falou enquanto saíam. A urgência os seguia pela porta. Edward foi levado na direção oposta, ladeado por policiais. Os protestos dele tinham desaparecido em silêncio atordoado. Vanessa ficou onde foi instruída a esperar, braços envolvidos ao redor dela mesma, observando os dois caminhos se divergindo dela. Quando as portas da ambulância fecharam, o som era suave mas definitivo. Isabela sentiu a vibração pelo frame da maca e entendeu, mesmo através da neblina, que algo fundamental tinha mudado. O momento que ela tinha tentado suportar em silêncio tinha virado matéria de registro e consequência. O veículo se afastava, luzes piscando, deixando a cena para trás. Edward era escoltado em direção a um carro da patrulha. Vanessa permanecia imóvel, o espaço ao redor dela vazio. Agora dentro da ambulância, Isabela respirava com cuidado. Ela não sabia o que vinha depois, mas sabia uma coisa com clareza. Sobrevivência não era mais só física. Silêncio não era mais uma opção. Isabela foi levada direto para a emergência, onde o ritmo mudou de urgência para precisão. Enfermeiras se moviam com eficiência calma, perguntando o nome, a idade, quanto tempo de gravidez. Ela respondia em frases curtas, conservando respiração. Luzes brilhantes refletiam em paredes brancas enquanto o equipamento era preparado. Roupas dela foram gentilmente ajustadas para permitir exame e monitores foram colocados com cuidado. O monitor fetal foi preso, seu ritmo constante oferecendo a primeira medida de tranquilidade. Pressão sanguínea foi tomada, aí tomada de novo. Uma enfermeira notou o tremor nas mãos de Isabela e a tensão na mandíbula. Ela foi instruída a ficar quieta e focar em respirar. A sala se assentou numa calma controlada. Dr. Ethan Brooks entrou um momento depois, se apresentando claramente. Ele tinha 42, um especialista em medicina fetal materna acostumado com crise. Ele revisou as leituras iniciais e falou direto com Isabela, explicando cada passo antes de acontecer. Ele perguntou onde doía e o quão forte era a dor. Ele ouvia sem interromper. Depois das primeiras avaliações, Dr. Brooks compartilhou sua conclusão inicial. O bebê parecia estável, o batimento constante. Ao mesmo tempo, Isabela mostrava sinais de estresse agudo e tinha indicadores de irritabilidade uterina que precisavam de observação. O risco de contrações não podia ser descartado. Ele recomendou monitoramento contínuo e repouso sem debate. Alívio inundou Isabela, seguido rápido por exaustão. O medo que ela tinha estado segurando quebrou em lágrimas silenciosas. Ela virou o rosto para a parede e pediu para não ver ninguém do lado do marido. O pedido era firme. Ela não queria explicações ou desculpas. Ela queria distância. Dr. Brooks reconheceu o pedido e explicou a importância de documentação médica detalhada. Ele disse para ela claramente que registros precisos protegiam pacientes, especialmente em casos envolvendo trauma. Cada sintoma importava. Cada roxo seria anotado. Isabela acenou, entendendo o peso das palavras, mesmo através do cansaço. Enquanto descansava, memórias superficializavam sem ser convidadas. Momentos que ela tinha minimizado antes agora pareciam com bordas mais afiadas. Edward questionando o gasto dela, Edward decidindo aonde ela ia e quem ela via. Edward lembrando que finanças estavam sob o controle dele. Cada incidente tinha se sentido pequeno na época. Juntos, formavam um padrão que ela não conseguia mais ignorar. Ela reconheceu como o silêncio tinha possibilitado escalação, como as tentativas dela de manter paz tinham sinalizado permissão. A realização doía, mas também era esclarecedora. Ela não era fraca. Tinha sido gerenciada em silêncio. Uma enfermeira voltou para documentar roxos visíveis e o estado emocional de Isabela. Fotos foram tiradas segundo o protocolo. Notas foram inseridas cuidadosamente. A enfermeira explicava cada passo, pedindo consentimento, mantendo respeito. Isabela apreciava o profissionalismo. Dava algo sólido para se agarrar. Dr. Brooks mencionou a opção de uma ordem de proteção temporária, explicando como uma recomendação médica tanto quanto legal. Estresse e medo podiam piorar resultados. Segurança importava. Isabela ouviu, absorvendo a ideia que proteção não era uma reação exagerada. Era prevenção. Fora do quarto do hospital, notícia da prisão começou a circular.
Mensagens se moviam rápido através de redes locais, despojadas de nuance, mas pesadas com o choque. Um homem tinha sido algema no local. Uma mulher grávida tinha sido levada por ambulância. A história viajava mais rápido que fatos. Vanessa tentou enquadrar o incidente como um mal-entendido, falando para quem quisesse ouvir. Sua versão carecia de suporte. Ninguém se adiantava para corroborar. Testemunhas tinham visto demais. Vídeo existia. Silêncio não se alinhava a seu favor. Em outro lugar, Edward estava sentado numa área de detenção, repassando eventos com pânico crescente. Ele ligava para membros da família, insistindo que a situação podia ser resolvida. Dinheiro tinha resolvido problemas antes. Ele acreditava que resolveria de novo. A confiança soava forçada até para os próprios ouvidos. De volta ao hospital, Dr. Brooks finalizou suas notas e garantiu que todos os resultados fossem adequadamente armazenados. Ele marcou o arquivo com observações claras e cronogramas. Seu papel era clínico, mas ele entendia as implicações maiores. Registros precisos podiam virar evidência. Ele os tratava de acordo. Isabela foi oferecido água e encorajado a descansar. O monitor continuava seu trabalho constante. Com cada minuto passado, o perigo imediato diminuía, embora o peso emocional permanecesse. Ela started proteto e fez uma decisão que tinha evitado até agora. Ela não negociaria em privado. Não aceitaria resoluções silenciosas. Buscaria aconselhamento e seguiria processo. A escolha se sentava pesada, mas necessária. Uma enfermeira a ajudou a revisar papelada e explicou os próximos passos. Isabela assinou formulários de consentimento com cuidado deliberado. Quando perguntada sobre representação legal, ela pediu contato com o advogado. O pedido foi anotado e providenciado sem demora. O primeiro compromisso legal foi agendado para acontecer enquanto ela permanecia hospitalizada, garantindo continuidade e suporte. Isabela exalou lentamente, sentindo um deslocamento dentro. O caos do dia começou a se organizar em passos. Enquanto assinava a autorização, permitindo ao seu advogado acessar registros médicos, a transição ficou oficial. O que tinha começado como dor e choque se moveu em direção à documentação e prova. A luta não era mais emocional. Era procedural, fundamentada em fatos que não podiam ser desfeitos. Sarah Shen chegou no hospital com uma pasta fina e uma expressão focada. Ela se apresentou simplesmente e pediu a Isabela para descrever o que tinha acontecido, começando com os fatos que importavam mais. Ela ouvia sem interrupção, guiando a conta só quando clareza era necessária. O resumo permanecia apertado. Quem estava presente? O que foi dito? O que foi feito? O que seguiu? Quando Isabela terminou, Sarah acenou e se moveu para o próximo passo. Ela pediu cópias dos registros médicos e perguntou ao Dr. Brooks confirmar o status de gravidez e riscos atuais por escrito. O propósito era claro. Um arquivo de proteção requeria fatos médicos verificados, não impressões. Isabela concordou e assinou os lançamentos necessários, entendendo que precisão importaria depois. Linda Parker chegou logo depois, segurando o telefone como se ainda estivesse frágil. Ela entregou o arquivo de vídeo original segundo o procedimento junto com uma breve descrição escrita, notando o tempo de início e fim da gravação. Ela explicou aonde ficava e o que conseguia ver. Sarah agradeceu e fez algumas perguntas precisas para garantir que a cronologia casava com o registro de chamada. Sarah revisou o arquivo cuidadosamente. Ela verificou que o vídeo rodava continuamente sem lacunas e confirmou os metadados associados. Ela fez referência cruzada dos timestamps com os detalhes da chamada 911 para garantir alinhamento. A consistência era imediata e tranquilizadora. A sequência contava a mesma história de múltiplos ângulos. A aplicação da lei seguiu com declarações suplementares. Um policial pegou notas adicionais de Linda e de algumas pessoas que tinham estado por perto. As perguntas permaneciam focadas. O que foi observado? Aonde todo mundo estava? Quais ações ocorreram? Não tinha pressão para especular. O objetivo era corroboração, não drama. Sarah então perguntou sobre câmeras na área. Se tivesse feeds de segurança fixos, ela queria que preservassem antes de serem sobrescritos. O pedido era formal e oportuno. Mesmo que o filme acrescentasse pouco, podia reforçar continuidade e localização. O policial reconheceu o pedido e anotou os próximos passos. Isabela forneceu sua própria contribuição. Ela compartilhou mensagens de meses antes que mostravam Edward exercendo controle e emitindo ameaças financeiras. A linguagem era sutil mas consistente. Sarah as leu em silêncio, aí selecionou alguns que demonstravam padrão em vez de emoção. Padrão importava. Com aqueles materiais no lugar, Sarah preparou um pedido por uma ordem de proteção de emergência.
Ela delineou o risco de contato renovado e citou o estresse médico documentado por Dr. Brooks. O pedido era estreito e preciso. Focava em segurança, não punição. Isabela aprovou o protocolo sem hesitação. Através de seu próprio advogado, Edward tentou iniciar uma conversa. A mensagem enquadrava a ideia como resolução e cooperação. Sarah a recusou em nome de Isabela. A resposta era breve e formal. Toda a comunicação prosseguiria através de canais legais só. Vanessa foi convocada para interrogatório e chegou apresentando inocência calma. Ela respondia perguntas iniciais cuidadosamente, enfatizando distância e mal-entendido. Investigadores ouviram e aí compararam as declarações de Vanessa ao vídeo e ao registro de 911. As discrepâncias surgiam silenciosamente. Timing, posição, palavras atribuídas a outros que não casavam com o áudio registrado. Conforme a entrevista progrediu, investigadores introduziram excertos de mensagens que Vanessa tinha enviado antes, mensagens que encorajavam confrontação e menosprezavam Isabela. O tom mudou. Explicações ficaram menores. Confiança vacilou. O registro falava mais alto que negação. Sarah refinava sua estratégia conforme o quadro se agudizava. O papel de Edward era direto e físico. O papel de Vanessa era contextual e instigador. A distinção importava para acusações e para clareza narrativa. Ela documentava ambos sem confundi-los. Isabela perguntou como lidar com possível atenção da mídia. Sarah oferecia orientação que era prática e moderada. Fale pouco, confirme segurança, refira inquéritos ao conselho. Silêncio podia ser protetor quando evidência era forte. Ao final do dia, o arquivo inicial era completo o suficiente para avançar. Documentos foram organizados, submissões registradas e recibos emitidos. O caso avançava de resposta para processo. Conforme a papelada recebia seu carimbo oficial, palavra chegava à família de Edward. Sua reação era imediata e forceful. Os esforços se deslocavam para gerenciamento de reputação. A batalha sobre verdade tinha entrado uma nova fase. A família de Edward se moveu rápido uma vez que as protocolas iniciais foram aceitas. Dentro de horas, uma equipe legal privada foi retida, informada e encarregada de garantir soltura. Documentos foram montados com velocidade e confiança. O pedido era enquadrado como rotineiro. O objetivo era simples: tirar Edward de lá enquanto o caso ainda estava se formando. Sua abordagem focava em linguagem. Eles descreviam o incidente como conflito temporário, uma discussão que escalou sem intenção. Eles questionavam severidade e enfatizavam a ausência de condenações prévias. Falavam de estabilidade, emprego e laços com a comunidade. A narrativa visava suavizar o momento e encurtar memória. Sarah Shen respondeu sem emoção. Ela não discutia tom. Ela apresentava estrutura. 3 camadas foram colocadas na mesa. A ligação 911 gravada, o vídeo contínuo de uma testemunha neutra e os registros médicos documentando o risco a uma gravidez. Cada camada reforçava a próxima. Juntas, deixavam pouco espaço para reinterpretação. Dr. Ethan Brooks apresentou uma declaração profissional concisa. Ele delineou como estresse agudo e trauma afetam uma paciente grávida usando linguagem medida e raciocínio claro. Ele enfatizava vulnerabilidade e consequência, notando que o perigo não era abstrato. Sua explicação ligava ações a resultados sem exagero. O promotor enfatizava fatores que não podiam ser deixados de lado. A vítima era grávida. A agressão aconteceu em público. A resposta requeria transporte de emergência. A presença de vídeo reduzia a ambiguidade. O risco de dano repetido não era hipotético. Era fundamentado em comportamento documentado. Edward entrou na audiência confiante. Ele esperava que a sala se dobrasse. Ele se sentou ereto, expressão controlada, acreditando que o pedido passaria com condições que podia tolerar. Ele tinha confiado em influência antes. Ele assumia que funcionaria de novo. Vanessa funcionava silenciosamente na periferia. Ela contatava alguns outlets de mídia através de intermediários, sugerindo uma versão que minimizava a responsabilidade. A tentativa falhava em ganhar tração. Fatos já tinham viajado. Gravação existia. Contas de testemunhas eram consistentes. O esforço atraía atenção em vez de deflectir. A revisão de fiança era breve. O juiz focava em risco e evidência, não referências de caráter. Perguntas eram estreitas. Contato poderia endajeizar a vítima. Soltura podia minar segurança. As respostas eram apoiadas por registro. A decisão seguia. Fiança era negada ou fixada com condições tão restritivas que equivaliam à custódia contínua. A determinação era entregue calmamente sem comentário.
Edward permanecia sentado enquanto o significado se assentava. Ele não ia para casa. Pela primeira vez, ele sentiu a alavancagem escorregar. Dinheiro não tinha aberto a porta. Status não tinha mudado a matemática. O processo não se importava quem ele era fora da sala. A família recalibrava imediatamente. A estratégia se deslocava de soltura para reputação. Declarações eram rascunhadas. Dicas anônimas circulavam. Culpa era redirecionada para Isabela, enquadrada como exagero e motivo. A intenção era pressão. Sarah avisava Isabela do que seguiria. Escrutínio público podia intensificar. Privacidade importaria. Ela aconselhava apertar acesso digital e limitar exposição. Isabela ouvia e concordava. Ela não responderia emocionalmente. Confiaria em evidência e procedimento. Edward permanecia em custódia, a realização se assentando lentamente. Poder, ele aprendeu, não operava onde registros eram claros. Vanessa observava o chão se mover embaixo dela. O segundo chamado chegou, e com ele, um novo entendimento. Desta vez, o foco não era só Edward. Sarah Shen organizava a próxima fase com disciplina e moderação. Ela preparava uma declaração escrita que era clara, estruturada e despojada de detalhe excessivo. Cada sentença servia a um propósito. O documento não discutia emoção. Estabelecia fatos, sequência e responsabilidade. Esta era a versão que duraria escrutínio. Isabela trabalhava com Sarah para refinar seu testemunho. As sessões de prática eram breves e focadas. Ela aprendia a responder direto, a pausar antes de responder e a evitar derivar em explicação. O objetivo não era persuasão através de sentimento. Era credibilidade através de precisão. Isabela ouvia, ajustava, e repetia até as respostas se sentirem firmes. Linda Parker foi formalmente confirmada como testemunha. Seu papel era definido e apoiado por registro. Ela foi preparada para testemunhar sobre o que viu, o que gravou e o que reportou aos serviços de emergência. Não tinha incerteza sobre sua posição. Sua conta era consistente desde a primeira chamada em diante. Investigadores finalizavam a cronologia. A sequência era trancada no lugar desde a cena até a chamada 911, desde resposta médica até detenção temporária. Cada passo era documentado com timestamps e corroboração. A corrente não deixava lacunas para especulação. A história não pertencia mais ao boato. Pertencia ao registro. Vanessa foi confrontada com dados extraídos que contradiziam suas declarações anteriores. Mensagens eram colocadas ao lado do vídeo e do registro de chamada. O alinhamento era decisivo. Não tinha espaço remanescente para negação. Explicações dela encurtavam conforme evidência se acumulava. Silêncio substituía confiança. Edward tentava uma mudança de abordagem através de intermediários. Ele pedia por um encontro privado para pedir desculpas. O pedido era negado. Contato era proibido. A limite era reforçada sem discussão. O processo não se dobrava a arrependimento oferecido tarde demais. A família escalava pressão por outros meios. Influência financeira era sugerida. Contra-alegações eram insinuadas. Ameaças de litígio eram levantadas sem substância. Cada tentativa carecia de fundação e falhava em avançar. A postura era agressiva mas não apoiada. Sarah esclarecia as regras. Toda a comunicação passaria pelo conselho. Qualquer desvio seria documentado. Assédio seria endereçado proceduralmente. O aviso era calmo e efetivo. O ruído subsidelava quando falhava em produzir alavancagem. Isabela sentiu o deslocamento interno primeiro. O peso da autoculpa começou a se levantar. Ela reconheceu que contenção não tinha causado dano. Tinha ocultado. A distinção importava. Com orientação, ela reclamava firmeza sem precisar performar força. Dr. Ethan Brooks fornecia uma avaliação médica atualizada. Com estresse reduzido e contato controlado, a gravidez mostrava melhora. Monitoramento continuava, mas os indicadores eram tranquilizadores. A conexão entre segurança e estabilidade era feita explícita no registro. Mídia local começava a rotular Vanessa como a terceira parte no incidente. A cobertura era moderada mas apontada. Sua imagem pública se fraturava sob detalhe verificado. Tentativas de recast da narrativa falhavam em encontrar tração. Isabela escolhia moderação. Recusava entrevistas e evitava comentário público. Permitia que protocolos e testemunho falassem. A estratégia favorecia paciência sobre reação. Preservava a credibilidade e conservava energia. Preparação para a próxima audiência era completada. Exibições eram indexadas. Testemunhas eram agendadas. Argumentos eram refinados para essenciais.
O caso estava pronto para se mover de preparação para a adjudicação. A data da corte era fixada. Notícias eram emitidas. O caminho para frente se estreitava conforme a agenda chegava a todas as partes. A realização se assentava. Esta não era mais um espaço onde influência podia comprar resultados. Edward e Vanessa entravam num fórum governado por evidência e regra. Sem nenhuma retirada disponível, a sala de audiência estava cheia muito antes da sessão começar. O ar se sentava comprimido, pesado com expectativa. Conversas quietavam conforme as partes tomavam seus lugares. Cada olhar derivava para a direção dos réus. A sala se assentava numa quietude focada que tornava até pequenos movimentos notáveis. Sarah Shen se levantava primeiro. Ela não se apressava. Ela explicava que a evidência seria apresentada em ordem cronológica estrita, começando na cena e se movendo para frente sem desvio. A estrutura importava. Prevenia redirecionamento e mantinha atenção na sequência em vez de especulação. O primeiro exibição era o vídeo gravado por Linda Parker. A tela mostrava o momento conforme aconteceu, contínuo e ininterrupto. Sarah identificava o arquivo, seus timestamps e a verificação que confirmava a autenticidade. A gravação falava sem comentário. Não tinha lacunas para explicar, não tinha edições para questionar. Depois veio a gravação 911. O áudio era reproduzido como descrição contemporânea, uma voz reagindo em tempo real. Tinha urgência, clareza e consistência. A chamada capturava o que testemunhas viram antes que alguém pudesse enquadrar uma história. Carregava o peso da imediatez que narrativas ensaiadas não conseguiam replicar. Dr. Ethan Brooks era chamado para explicar risco médico. Ele descrevia os efeitos de estresse agudo e trauma em uma paciente grávida usando linguagem medida e raciocínio claro. Enfatizava vulnerabilidade e consequência, notando que o perigo não era abstrato. Sua explicação ligava ações a resultados sem exagero. Edward estava sentado composto, tentando projetar calma. Porém, quando perguntas agudizavam, suas respostas revelavam suposição em vez de cuidado. Ele minimizava, reenquadrava e evitava respostas diretas. A postura sugeria confiança que não tinha sido testada por registro. Vanessa era questionada depois direto e sem floreio. Ela era perguntada sobre declarações prévias e as mensagens enviadas antes do incidente. Telas exibiam excertos. As palavras eram dela. O timing era preciso. Ela hesitava, depois respondia, depois se corrigia. Os deslocamentos eram sutis mas visíveis. Conforme as perguntas continuavam, contradições superficializavam. Declarações dadas anteriormente não se alinhavam mais com o que era mostrado e ouvido. Investigadores colocavam uma conta ao lado da outra. As diferenças eram imediatas. A sala notava a mudança antes dela ser nomeada. Sarah pressionava gentil mas firmemente. Ela pedia a Vanessa para reconhecer presença e inação. A pergunta era simples. A resposta não podia escapar do registro. Depois de uma pausa, Vanessa concedia o que já tinha sido estabelecido. Ela estava lá. Ela tinha observado. A admissão aterrissava silenciosamente, mas aterrissava. A atenção voltava para Edward. Ele era perguntado por que nenhuma chamada de emergência foi feita por ele e por que força foi usada contra alguém visivelmente grávida. As perguntas eram diretas. As respostas não eram. Ele circulava a linguagem e evitava o núcleo. Cada tentativa ampliava a distância entre explicação e evidência. Atrás deles, a família de Edward estava sentada sem a confiança que tinham exibido anteriormente no processo. A postura era moderada. A certeza que influência guiaria o resultado tinha emagrecido sob a acumulação de prova. Isabela aparecia brevemente, apoiada e preparada. Sua presença era calma e contida. Ela falava só sobre o que sabia e o que tinha experimentado. Suas palavras eram claras e medidas. Ela não elaborava além da necessidade. A moderação amplificava a credibilidade. A corte reconhecia a seriedade da conduta. O juiz anotava risco, vulnerabilidade e a natureza pública do incidente. Não era tratado como uma disputa privada. A linguagem refletia gravidade e responsabilidade. Uma decisão era anunciada a respeito do próximo estágio. O assunto prosseguiria com parâmetros claros fixados. A determinação endereçava risco e evidência, não sentimento. A direção para frente era inconfundível. Quando a sessão concluía, a sala exalava. Edward era levado para fora da sala de audiência em custódia enquanto Vanessa seguia sob restrição, ambos em silêncio pesado. Não tinha comentários, nenhum gesto. O som de movimento substituía palavras. Conforme o martelo batia, entendimento se assentava pela sala.
A pergunta já não era se accountability se aplicava. Era até onde se estenderia. A audiência de sentença abria em silêncio formal. A sala de audiência se sentia mais apertada que antes, como se as próprias paredes estivessem ouvindo. Cada assento estava preenchido, ainda que ninguém falasse. A tensão não disparava de uma vez. Se alongava lento e deliberado até a tensão se agudizar em quietude. O promotor começava delineando o perigo inerente em violência contra uma mulher grávida, enfatizando a natureza pública da ofensa. Não era um lapso privado contido dentro de paredes. Se desenrolava onde outros podiam ver, aonde dano irradiava para fora. O risco era imediato e imensurável. O impacto alcançava além de uma pessoa. Sarah Shen seguia com uma apresentação focada. Ela lembrava à corte que a conduta não era um surto momentâneo desapegado de contexto. Refletia um padrão de controle que tinha crescido com o tempo. Palavras eram escolhidas cuidadosamente. Ela evitava exagero e confiava em registro. A distinção importava. Padrão carregava peso. Evidência médica era endereçada. Em seguida, relatórios e testemunho confirmavam que as consequências não podiam ser descartadas. Estresse, trauma e injúria física criavam risco real a mãe e filho. A documentação falava claramente. Estabelecia dano sem drama e urgência sem especulação. Linda Parker era chamada para confirmar as origens da evidência. Ela testemunhava de novo que a chamada 911 e o vídeo eram reações imediatas, não eventos encenados. Ela descrevia o que tinha visto e o que fez do jeito que tinha desde o início. A consistência reforçava a confiança. O papel de Vanessa era examinado em contexto. A corte avaliava sua conduta como instigação e participação através de encorajamento e presença. As mensagens eram citadas. O timing importava. A conclusão era medida e firme. Responsabilidade se estendia além da mão que bateu. Edward escutava enquanto a narrativa se fechava. A imagem que ele uma vez tinha curado não sobrevivia ao registro. A linguagem de um marido decente se dissolvia sob prova. Status e reputação não carregavam escudo aqui. O que permanecia era conduta e consequência. O juiz explicava o raciocínio atrás da sentença. Deterrência importava. Proteção importava mais. A lei reconhecia a vulnerabilidade de vítimas e a obrigação de prevenir recorrência. Segurança era priorizado. A decisão refletia aquele princípio. Edward recebia uma sentença custódia proporcional à severidade e fatores agravantes. Os termos eram declarados claramente. Não tinha ambiguidade sobre duração ou condições. A determinação não se indulgenciava em comentário. Concluía com autoridade. Vanessa era sentenciada de acordo com seu papel como instigadora e cúmplice. O julgamento distinguia graus de responsabilidade sem minimizar impacto. A accountability era adaptada, não diluída. Uma ordem longa de não contato era emitida, precisa e abrangente. Bordas eram definidas em linguagem clara. Enforcement era explícito. A ordem existia para proteger, não para negociar. A família de Edward absorvia o resultado em silêncio. Não tinha apelos para influenciar o momento. Influência tinha alcançado seu limite. A sala de audiência não oferecia espaço para manobra. Isabela estava de pé com as mãos descansando no estômago conforme a sentença era lida. Sua postura era firme. Medo não mais ditava sua respiração. Ela ouvia não como alguém esperando por permissão para estar segura, mas como alguém reclamando terreno. Fora, cobertura enquadrava o resultado como justiça levada adiante. Relatórios focavam em evidência e processo. Reação pública se assentava em consenso. A linha entre dano e accountability era clara. Conforme os processos concluíam, o som de um portão fechando ecoava através do corredor. Marcava um fim para a negação e o começo de consequência. A era de inocência imaginada era over. Isabela caminhava pro ar frio além da casa da corte. O céu era pálido e aberto. Ela sabia que o próximo desafio não era sobrevivência em crise, mas aprender como viver depois disso. Isabela retornava para a vida diária com um ritmo que se sentia estranho no início. Compromissos eram regulares e previsíveis. O ambiente ao seu redor era quieto e seguro. Cada visita confirmava a estabilidade, e cada confirmação aliviava uma camada de tensão que ela tinha carregado por meses. Rotina se tornava tranquilidade. Ela continuava com terapia com comprometimento e paciência. Sessões focavam em grounding e perspectiva em vez de recontar dor. Ela aprendia como reconhecer culpa deslocada e colocá-la de lado. O trabalho não era dramático. Era firme, prático e efetivo. Com o tempo, seus pensamentos amoleciam sem perder clareza. Sarah Shen permanecia envolvida para completar proteções para mãe e filho. Documentos eram finalizados.
Ordens eram confirmadas. Linhas eram desenhadas e reforçadas. O processo era metódico e sem glamour, mas essencial. Quando o último formulário era assinado, Isabela sentia alívio quieto em vez de celebração. Dr. Ethan Brooks monitorava progresso de perto. Atualizações semanais mostravam melhora consistente. Medidas permaneciam dentro de faixas saudáveis. Indicadores de estresse desciam. Cada relatório adicionava confiança. Isabela ouvia cuidadosamente e seguia a orientação. Entendendo que cuidado era uma parceria contínua, ela fazia uma escolha deliberada de desligar de conexões nocivas. Mensagens não eram respondidas. Números eram bloqueados. Informação era limitada àqueles que respeitavam bordas. Silêncio se tornava uma forma de proteção. Seu mundo ficava menor, depois mais firme. Sono não retornava de uma vez. Algumas noites eram longas e inquietas. Porém a solidão que uma vez temia não seguia. Suporte existia mesmo em quietude. Ela aprendia a descansar sem vigilância, a respirar sem esperar por interrupção. Linda Parker aceitava um simples obrigado e se afastava. Ela não buscava reconhecimento ou atenção. Seu papel terminava aonde deveria. A ausência de espetáculo honrava o momento mais que qualquer reconhecimento poderia. Preparando o quarto do bebê se tornava um ritual de renovação. Isabela escolhia cores e texturas com cuidado. Cada item era mantido em tensão, um cobertor dobrado netamente, uma cadeira colocada perto da janela. Pequenos atos carregavam significado além do tamanho. A sala tomava forma como uma promessa. Quando a data de vencimento chegava, Isabela caminhava para o hospital com confiança e confiança. Ela entendia o processo e suas escolhas dentro dele. A equipe a cumprimentava pelo nome. Rostos familiares traziam calma. Ela não estava assustada. Trabalho de parto se desdobrava com foco e suporte. Tempo se movia diferentemente. Dor se levantava e caía. Vozes guiavam e tranquilizavam. Então, em um único momento definidor, o choro de seu filho preencheu a sala. Tudo mais pausava. O som a ancorava ao presente. Ela segurava o bebê perto e sentia o peso de sobrevivência e força se mesclar. A jornada atrás dela não desaparecia, mas já não definia o futuro. Ela tinha suportado a passagem mais áspera e permanecia de pé. Isabela não falava de vingança ou triunfo. Falava de limites e cuidado. Falava de segurança e responsabilidade. Justiça tinha feito seu trabalho e se afastado. O que permanecia era viver. A história fechava não com aplausos, mas com luz quieta. Mãe e filho descansavam juntos em paz. Justiça permanecia como fundação, não como bandeira. Ao amanhecer, Isabela entendia que uma vida nova tinha começado no momento em que escolheu falar, e aquela escolha continuava a guiá-la para frente. E aí, pessoal, essa é a história de Isabela. Uma história que não é sobre vingança, mas sobre como a verdade, registrada e preservada, consegue fazer justiça quando ninguém acreditaria que fosse possível. Se essa história te tocou, deixa um like aí, compartilha com alguém que precisa ouvir que denúncia importa, que evidência importa, e que você não precisa ficar em silêncio. Se você não está seguindo ainda, se inscreve no canal porque tem muito mais histórias como essa vindo. Muito obrigado por estar aí comigo até o final. E até a próxima!